Conselhos de uma brasileira que tem empresa aqui em Portugal para outras pessoas que querem ter um negócio aqui em Portugal. Eu fiz uma lista, então eu vou olhar aqui para o lado de vez em quando, porque eu vou estar lendo, que eu não decoro todas as coisas, tá? E o que que acontece? Ao longo desses 4 anos morando aqui, vai fazer 4 anos ainda, eu conheci muitos empreendedores, tanto brasileiros quanto de outras regiões aí, outros lugares do mundo que empreendem aqui em Portugal. E como eu trabalho com marketing, como eu ofereço meu serviço, talvez seja por isso que eu tenha visto tantos brasileiros e tantos outros negócios aqui em Portugal, né? Deixa eu só beber uma água que eu tô precisando. Hum, olha que lindo o meu copo. Troquei a garrafa, que ela ficava muito feia quando eu fazia os vídeos. Eu falei assim, não, tem que botar um copo ali para beber água. Então, ao longo desse tempo, eu consumo muitos serviços aqui também, então a gente vai conhecendo muitos empreendedores. Pequeno, médio e grandes empreendedores. Confesso que eu não conheço grandes empreendedores, milionários. Ainda não, tá? Tô aí entre o pequeno e médio empreendedor. E aí, tanto na minha convivência com empreendedores portugueses quanto brasileiros, eu fiz uma lista aqui de conselhos que eu, Gabriela, quero te dar se você quer ter um negócio ou se você já está construindo um negócio aqui em Portugal, para você não errar no mesmo ponto que eu vejo outras pessoas errando e nos mesmos pontos que eu já errei. O primeiro é: não basta apenas vender, você tem que estruturar o seu negócio. Quando o assunto é empreender aqui, ainda mais se você for imigrante, gente, o buraco é mais embaixo. A gente não pode depender da sorte. E a nível de Brasil e Portugal, existem muitas regras que são diferentes, existem muitas coisas que você vai ter que se ajustar. Então, por mais que você venda muito, você precisa estruturar o seu negócio como um todo, pensar ali na gestão administrativa dele, na gestão financeira. E se você for imigrante, olha, isso aqui é um conselho de imigrante para imigrante. Trabalhe muito bem essa parte do financeiro, essa parte do administrativo, porque se algo der errado, você perde tudo. E a gente está vivendo aqui em euros, 6 vezes mais que no real. Então, assim, pode dar errado, mas não pode dar tão errado ao ponto de você arrebentar toda a sua vida e não ter como se manter aqui mais por causa de um negócio. Esse é o meu conselho número um. Conselho número dois, que eu acho que deveria ser o conselho número um, é: contrate um contador honesto e que saiba o que está fazendo. Gente, a nível de leis, regulamentações fiscais, é completamente diferente. Eu já paguei uma multa de 600 euros, aqui chama coima. Que ódio, vocês não têm noção. Por quê? Confiei em um profissional de metigela que não sabia o que estava fazendo. Eu não quero nem falar muito sobre isso, porque me dá uma raiva, e aí eu posso, sei lá, talvez as pessoas me interpretarem errado, mas era uma pessoa meio golpista, que dava para ver que era golpista, mesmo assim eu fui lá e fiz esse documento, que é a abertura de atividade aqui. Era um brasileiro que fazia esse serviço aqui, tem muitos brasileiros que oferecem esse serviço aqui sem ter formação na área, sem ter capacidade de realmente fazer, né, e fazem isso e não te dão informações certas, mas na época eu queria ali um serviço mais barato, era a pessoa que eu conhecia, não conhecia a fundo a gravidade de fazer isso. Porque o MEI no Brasil, por exemplo, você faz pelo computador sozinho. Já aqui o buraco é mais embaixo. Você pode até fazer, mas a chance de fazer errado é muito grande. Porque, gente, tem muita coisa diferente, muitas palavras que você não entende, e não é tão fácil achar um vídeo na internet ensinando passo a passo como fazer. Então, contrate pessoas que realmente sabem. E nessa coima, pedi ali um colega para fazer uma. Eu precisava só de imprimir um documento. Esse colega entrou na minha conta, mudou uma coisa, e quando eu fui fechar a minha atividade, deu um problema, e aí eu tive que pagar 600 euros, resumindo, de multa. Então, contrate um contador que realmente sabe o que está fazendo para te ajudar. O que, que acontece? Eu já tive uma contadora muito boa portuguesa, só que ela não entendia a realidade do imigrante que estava empreendendo fora. Ela era muito boa, muito competente, muito capaz. Só que hoje eu tenho uma contadora que é brasileira, é maravilhosa, trabalha com vários negócios aqui há muitos anos na área. Então ela vai te ajudando a lidar com toda essa burocracia. E depois que eu comecei a trabalhar com ela, né, depois que ela começou a prestar serviço para mim, eu descobri que talvez dava para reduzir essa multa que eu paguei lá atrás por causa de uma sequência de erros que eu mesma cometi. Então, essa deveria ser a um, mas é a dois, o conselho número dois.
contrate um contador. Gente, é um serviço que sai muito barato, perto de toda dor de cabeça que você pode ter se não tiver esse profissional te apoiando. Mais uma vez, as regras aqui são muito diferentes e todo brasileiro fala isso, é engraçado, mas é muito real. Ninguém brinca com as finanças, né? As finanças é como se fosse o financeiro, é tipo a Receita Federal no Brasil, só que o buraco aqui é mais embaixo, porque não importa se você é pequeno ou grande, todos precisam declarar, todos precisam fazer tudo certinho. E se uma coisa sai fora do lugar, você vai pagar uma multa. Ah, e se eu não pagar, eles vão tirar o dinheiro da sua própria conta. Eu não sei se isso é mito, mas eu já ouvi falar muito e assim, não confio, tá? Conselho número 3: invista bastante em propaganda nas redes sociais. Depois eu vou trazer a análise de um restaurante muito famoso em Lisboa, que vai vários famosos ali do Brasil, que roda anúncio o tempo todo. Eles investem o tempo todo em campanhas de tráfego pago, produzem bons conteúdos e eles bombam. O restaurante só fica lotado, só funciona com reserva. Você tem que entrar na fila se não fizer reserva, mas eles estão o tempo todo fazendo anúncios. Eu morava a bons quilômetros desse restaurante. Quando eu estava em Setúbal, o restaurante é Lisboa. Mas ali Setúbal é grande Lisboa, né? Como se fosse uma região metropolitana. Chegava anúncio desse restaurante no meu perfil do Instagram o tempo todo. Eles investem muito em publicidade. Então, não é só porque é minha área, mas faz muita diferença. Faz muita diferença você ser mais visto pelas pessoas, pelo tráfego pago, você produzir um conteúdo legal que atrai pessoas. Falando isso, vieram dois perfis incríveis aqui na minha cabeça, que eu acho que depois eu vou fazer uma análise dessas empresas que pode, de certa forma, ajudar vocês em algo. Conselho número 4: lembre que ninguém fica milionário da noite para o dia. Eu já trabalhei em um negócio aqui, eu ia contar isso depois. Não, eu vou contar depois, que é um caso assim de um negócio grande que tinha de tudo para dar certo e deu tudo errado. E aí eu, como uma pessoa do marketing, que tem o meu negócio, que tenho ali um conhecimento em gestão, conhecimento em público, em atendimento, eu quero dar a minha visão sobre o que eu acho que deu errado. E eles tinham assim a faca e o queijo na mão e conseguiram jogar tudo isso no lixo pela má administração. Mas eu vou falar isso no final do vídeo, tá bom? Mas lembra que ninguém fica milionário da noite pro dia, por quê? Você vai investir no seu negócio. É o que eu já trouxe em outros vídeos de clientes meus, né? Que entende a importância do meu trabalho e mesmo sem dinheiro quer me contratar. Gente, não vira. Não vira no primeiro mês, não vira no segundo mês. Eu vou dar um exemplo meu aqui, ó. O meu negócio existe há 5 anos. Eu vivo e me sustento apenas com o meu negócio somente nos últimos 9 meses. Outubro do ano passado. Agora a gente está em agosto, está completando quase um ano. Então, de 5 anos, vamos chutar aí mais ou menos um ano apenas me sustentando e vivendo com o meu próprio negócio. Não vira da noite para o dia. E negócio, para crescer, precisa de investimento em dinheiro. Então é importante você saber disso, ainda mais em outro país, ainda mais em euro, ainda mais com todas as regulamentações que nós temos aqui. Então é importante você se atentar a isso na hora de construir seu negócio para você conseguir ali pensar numa estrutura ou numa estratégia que seja mais enxuta e que você dê conta de pelo menos fazer uma grana mais rápido para você se sustentar e não assim 6 meses declarar falência e fechar o seu negócio. Conselho número 5: tenha uma estrutura econômica e funcional. Uh, Gente, eu acho que eu escrevi errado. Perdão, no conselho número 5 tem uma estrutura econômica que funcione e uma estrutura administrativa também. Eu falei lá no começo que não é só vender o seu produto, mas o que eu vejo, lembrei porque que eu coloquei isso. O que eu vejo em vários negócios aqui, de pessoas que eu já atendi, de clientes que eu já atendi, de clientes que eu atendi na Meta, que são estrangeiros, né? Que são imigrantes, que empreendem aqui. Você tem que pensar na questão financeira e na questão administrativa do seu negócio, talvez mais que os outros. Por quê? O financeiro aqui, ainda mais é euro, que você está investindo em euro, esse dinheiro corta.
Conselho número 5. Gente, esse conselho é uma coisa que eu fui percebendo nos negócios e depois, até mesmo no meu, e eu percebi que isso era um erro. Né? Geralmente, quem está começando já oferece 10 mil itens ali na lista de serviços ou na lista de produtos. Comece enxuto, comece pequeno e depois você cresce essa lista, você cresce esse cardápio. Quando você faz um cardápio ou uma lista de serviços enxuta, você vai investir menos, seja em matéria-prima, seja em serviço, seja em aperfeiçoamento, seja em equipamento, e você vai conseguir entregar muita qualidade. Você vai focar em poucos itens. E eu já vi muitos negócios de imigrantes aqui, principalmente brasileiros, que já começam oferecendo muitos itens. É um restaurante, é um cardápio com muitos itens, não dá conta de comprar matéria-prima, não dá conta de fazer aquilo girar. Então, eu sempre dou o conselho: começa do micro, do pequeno, e depois expande para o macro. Eu, quando comecei a agência, era só um serviço: gestão de redes sociais. E ao longo dos anos que foi fluindo a estratégia de marketing, a gestão de tráfego pago, lançamento de infoproduto, foi com o tempo. Você não vai dar conta, ainda mais se você estiver iniciando do zero, de já ter um cardápio gigantesco, já ter uma lista de serviços gigantesca, ainda mais quando você precisa investir em mercadoria, em matéria-prima. Então, esse conselho número 5 seria: comece pequeno, oferecendo ali poucos produtos, poucos serviços, teste, veja o que vende melhor, veja o que vende melhor, veja o que as pessoas gostam, o que sai mais e aposta naquilo ali como carro-chefe. Muita gente, eu vejo a galera fazendo de tudo, e aí, isso não deu certo, aí já começa com 5 outras opções, mas nem dá tempo daquilo dar certo. Do ponto de vista de uma comunicadora e de uma pessoa que trabalha com marketing, se você divulga hoje um serviço, ele não vai vender amanhã. Você tem que ir repetindo, 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 até que chega o momento que a pessoa precisa do seu serviço e ela vai lembrar, porque você já repetiu várias vezes. Lembram que eu falei com vocês em outro vídeo? Eu achei que era nesse, né? Mas é em outro vídeo anterior que eu fiz, que eu gravei hoje ainda. Que os meus clientes aqui em Portugal demoraram de 1 ano e meio a 2 anos para fechar. Gente, teve uma cliente que fechou uma consultoria comigo que eu não sabia de onde ela tinha vindo. Ela falou que me acompanhava desde quando eu estava nos Estados Unidos, isso há 5 anos atrás. E quando ela precisou aprender sobre tráfego pago, ela já pensou em mim, porque eu sempre falo sobre o serviço que eu ofereço. Olha que loucura! O seu negócio está pronto para o cliente, se ele precisar do seu serviço daqui 1, 2 anos, você vai conseguir dar conta dessa espera? É cliente do mesmo jeito. Então, assim, o serviço ele é anunciado, não quer dizer que a pessoa vai comprar. Então, quando você todo dia tem um item novo no cardápio, ou então enquanto você não cria aquele carro-chefe que as pessoas não conhecem sobre a sua marca, dificilmente você vai conseguir vender tão rápido. Então, quando você faz uma estrutura mais enxuta, um cardápio mais enxuto, uma lista de serviços mais enxuta, você consegue durar muito mais e gastar muito menos. E o último conselho, na verdade, não é o último conselho, tá? Isso aqui eu vou contar o caso dessa empresa. Era um restaurante que eu trabalhei. Eu trabalhei como garçonete nesse restaurante, só que eu sempre empreendi, então eu tinha aquela visão ali mais estratégica de negócios. Eu tentei compartilhar, mas ninguém quis saber, ninguém quis escutar. Eles eram um restaurante que fazia comida brasileira, uma comida deliciosa. Eles lotavam aquele restaurante no começo, né? Porque faltava ali na região que a gente estava um tipo de serviço bom igual esse, de comida caseira, era muito interessante. Só que eles erraram muito em atendimento. Eles simplesmente colocavam a gente ali de garçom sem nenhum treinamento. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa que lido muito bem com o público, sempre trabalhei em telemarketing, gente. Quem trabalha com telemarketing consegue agradar qualquer um, porque o servicinho que você tem que se desdobrar nos 30. Então eu atendia bem, só que vários dos meus colegas, a gente não sabia direito mexer no sistema, o sistema nunca funcionava. Você tinha um sistema que era para sair uma notinha na cozinha, não tinha estrutura, quando ligava esses dois caía a luz, então era no papelzinho, colocava na cozinha, papelzinho sumia, era uma grande confusão. E para ajudar, eles vendiam serviço, só que tinha um aumento muito rápido de preços.
O restaurante, sendo bem sincero, eu trabalhei, eu acho que uns 6, 7 meses, ele deve ter durado aí em torno de 1 ano e fechou as portas, porque não deram conta. O espaço era incrível, era um espaço grande, era um espaço bonito, que compraram pronto e tinha um gasto muito grande. E no começo fizeram muitas contratações, fizeram muitos investimentos e o dinheiro não voltava. Então, os donos do restaurante, eles mexiam muito no preço. O cliente chegava era um preço, uma semana depois era outro preço, 2 semanas depois, 3, um mês era outro preço. Ah, oferecia um serviço que dava muito certo, que estava vendendo muito, que era aquilo que estava segurando as pessoas. Eles iam lá e aumentavam, eles iam lá e mexia na qualidade dos produtos para tentar economizar. Isso, a gente que estava de fora via que isso ia acabar prejudicando, e como eu estava atendendo, eu via a reclamação dos clientes. Os clientes falavam: ah, eu vim aqui, era assim, assim, assado, agora essa qualidade não está igual. Não tinha padronização de pratos, de entregas. Um dia entregava uma coisa, no outro dia entregava outra. Então o cliente era tipo uma loteria para saber se ia dar certo ou não. Tinham muitos investimentos que acabavam saindo muito caro. Colocavam banda todo final de semana. Às vezes as pessoas que iam ver a banda era simplesmente arrecadavam, né, de venda simplesmente o valor para pagar a banda. Então saía muito no 0 a 0. O restaurante ficava aberto durante um período de tempo muito grande. Muitas vezes não tinha nem clientela e acabava desperdiçando. Era água, luz, tudo aquilo era desperdiçado porque abria as portas todos os dias e acabava que não tinha necessidade do público, não se adequavam ali aos horários da região do público. E para mim, um dos piores erros, tá? Não tinha investimento em gestão de redes sociais de uma maneira estratégica, de quem sabia o que estava fazendo, não tinha investimento em tráfego pago. Era um restaurante completamente novo, que as pessoas precisavam saber que aquilo acontecia, precisava saber que existia, né? Que os eventos aconteciam, que aquele restaurante existia. Não tinha investimento em tráfego pago também. Então era um negócio que funcionava ali, ao meu ver, pela sorte e também pelos conhecidos dos donos. E eram muitos donos, com cabeças diferentes. E muitos desses donos não tinham ali uma capacitação e uma formação para gerenciar negócios. Eles tinham um produto muito bom, um serviço, né? Na verdade, a comida era muito boa, mas a entrega do serviço era muito ruim, o atendimento era muito ruim, e aos poucos esse negócio foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, até fechar as portas. E é muito triste, porque foi uma ideia muito boa, era um negócio que tinha um produto muito bom, mas mesmo assim todo o restante não funcionava. E o negócio ali com um pouquinho mais de 1 ano fechou as portas. Então eu trouxe todos esses conselhos para vocês, porque eu já vivenciei coisas no meu negócio que eu sei que prejudicou muito, que eu poderia estar lá na frente e não estou, e também já vi diversos outros negócios, diversos outros empreendedores que têm talvez os mesmos questionamentos, as mesmas reclamações. Então, estou trazendo isso, quem sabe pode te ajudar no seu negócio aqui em Portugal, a construir seu negócio, que ele seja ali talvez mais sofisticado a nível de estratégia, a nível de atendimento, a nível até mesmo de gestão financeira e administrativa. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível, e siga esse canal, porque vai ter muito conteúdo bom sobre empreender aqui em Portugal. Até, tchau!